Sétima visão. A visão do inferno segundo Dom Bosco. O inferno. O inferno é um lugar destinado pela justiça divina para punir com suplícios eternos os que morrem em pecado mortal. A primeira pena que os condenados sofrem no inferno é a pena dos sentidos, que são atormentados por um fogo que queima horrivelmente, sem nunca diminuir de intensidade. Fogo nos olhos, fogo na boca, fogo em todas as partes. Cada sentido sofre a própria pena. Os olhos sofrem pela fumaça e pelas trevas e são aterrados pela vista dos demônios e dos outros condenados. Os ouvidos, dia e noite, só escutam contínuos uivos, prantos e blasfêmias. O olfato sofre enormemente pelo mau cheiro daquele enxofre. A boca é atormentada por sede devoradora e fome canina. Et famine patietur ut canes. O mal rico, no meio daqueles tormentos, ergueu o olhar ao céu e pediu, como uma grande graça, uma pequena gota de água para mitigar a secura de sua língua, e até essa gota de água lhe foi negada. Por isso, aqueles infelizes atormentados pelo fogo choram, gritam e se desesperam. Oh, inferno, inferno! Como são infelizes os que caem nos teus abismos! E tu que dizes, meu filho, se agora não podes conservar um dedo sobre a pequena chama de uma vela, se não podes aguentar nenhuma fagulha de fogo na mão sem gritar, como poderás aguentar-te então entre aquelas chamas por toda a eternidade? 2. A segunda pena é a pena nas potências da alma. Considerai além disso, meu filho, o remorso que experimenta a consciência dos condenados. Eles padecerão o inferno na memória, na inteligência e na vontade. Na memória, recordarão continuamente o motivo da sua perdição. Isto é, por terem querido secundar alguma paixão. Esta lembrança é o verme que nunca morre. Recordarão o tempo que Deus lhes deu para evitar a perdição, os bons exemplos dos companheiros, os propósitos feitos e não cumpridos. Pensarão nos sermões ouvidos, nos avisos do confessor, nas boas inspirações para deixar o pecado. Vendo que já não há remédio, lançarão gritos desesperadores. Inteligência. A inteligência conhecerá finalmente o grande bem que perdeu. A alma separada do corpo, ao apresentar-se no tribunal divino, esteve entrever a beleza de Deus. Conhece toda a sua bondade, chega quase a contemplar por um instante os cantos harmoniosos dos anjos e dos santos. Que dó verificar que perdeu tudo isso para sempre. Quem poderá resistir tais tormentos? E a vontade nada terá do que deseja, e ao contrário, padecerá todos os males. 3. Meu filho, tu que agora não te importas de perder o teu Deus e o paraíso, conhecerás tua cegueira quando vires tantos companheiros teus, mais ignorantes e mais pobres do que tu, triunfarem e gozarem no reino dos céus, ao passo que tu serás arrojado para longe daquela pátria feliz, do gozo do mesmo Deus, da companhia da Santíssima Virgem e dos santos. Eia, pois, faz penitência, não esperes para quando não houver mais tempo, entrega-te a Deus. Quem sabe se não é este o último chamado? E se não correspondes, quem sabe se Deus não te abandona e não te deixa cair naqueles eternos suplícios? Oh, meu Jesus, livrai-me do inferno. A boenis inferni libera-me, Domine. Dom Bosco teve um sonho no qual era conduzido por um anjo ao inferno. Assustado, viu a condenação de vários alunos do seu oratório. Neste sonho, existe uma verdadeira catequese sobre a condenação de uma alma, e será o tema do próximo vídeo. O sonho de São João Bosco. Uma vez, São João Bosco teve um sonho significativo.
O santo sonhou que estava no inferno, assistindo uma reunião em que os demônios faziam, com o objetivo de destruir a obra celesiana, que se expandia para o mundo inteiro, arrancando das trevas do pecado a juventude mais carente e abandonada. Dom Bosco assistia à reunião diabólica. Em dado momento, levanta-se um diabo e propõe aos demais arrasar a obra de Dom Bosco através da luxúria, tentando os padres salesianos pelas obras da carne. Quando já havia um certo consenso e todos achavam que era uma boa estratégia para destruir a congregação de Dom Bosco, eis que levanta-se outro diabo e convence os demais que este caminho não teria sucesso. Disse a todos que estava convencido que Dom Bosco já tinha incutido nos seus filhos um grande amor à pureza e à castidade, e que de nada adiantaria tentá-los a cometer esses pecados, e acabaram todos se convencendo de que ele tinha razão. Em seguida, levanta-se outro diabo e propõe derrubá-los pela gula, o excesso da comida e bebidas. Depois de alguma discussão, levanta-se outro espírito infernal e também convence a todos de que esse caminho também não teria sucesso, já que, segundo ele, Dom Bosco soube incutir nos seus salesianos o amor, a temperança, evitando comer e beber qualquer alimento nos intervalos das refeições. E todos desistiram da ideia. Logo levanta-se mais um endiabrado e sugere que se derrube os apóstolos de Dom Bosco pela preguiça. Após a discussão, acabaram todos chegando à conclusão de que também essa estratégia não funcionaria, já que o pai e mestre dos jovens soubera formar os seus filhos no amor ao trabalho, acordando cedo e deitando tarde, não permitindo-se uma vida de comodismo, omissão e negligência no serviço de Deus, e da mesma forma desistiram, e a reunião continuou com várias propostas sobre a maneira de como tentar os filhos de Dom Bosco, fazendo-os deixar o apostolado dos jovens. E nesta linha foram propondo os pecados capitais, ganância, ódio, inveja e etc. Mas nenhum deles parecia adequado ao intento do inferno, já que o grande santo soubera bem prevenir os seus sobre os perigos desses pecados e a necessidade de manter a oração e a vigilância constantes. Quando já estavam desistindo do intento maligno da reunião, eis que se levanta um diabo mais astuto do que os outros, põe-se no meio de todos e afirma saber qual maneira de derrubar os padres. Vamos tentá-los pelo orgulho, e antes que os demais espíritos malignos conseguissem desistir da ideia, eis que Dom Bosco acorda, suado e ofegante como se saísse de uma batalha. O santo então percebeu que a soberba seria a pior tentação para os seus filhos. Logo na manhã seguinte, reuniu todos os seus religiosos, contou-lhes o sonho e advertiu-os diligentemente sobre o perigo da soberba, o amor próprio que nos faz cheios de vanglória, desejo de aparecer e de se exibir, de se sentir melhor do que os outros e de se revoltar, desobedecer e etc. Sem dúvida é o pior pecado. Pela soberba, que é a falta de humildade, os anjos maus se perderam. Adão e Eva lançaram a humanidade na perdição, pela qual Jesus teve que se humilhar e aniquilar até a morte de cruz. O orgulho é o amor desordenado ao próprio eu, prestando a ele um verdadeiro culto idolátrico. São filhos da soberba, a presunção, o iluminismo, o messianismo, a autossuficiência, a arrogância, a prepotência, a vaidade, a autopiedade, o desejo de aparecer e de se exibir e outros. São Paulo pergunta aos coríntios: o que há de superior em ti? Que é que possuis que não tenhas recebido?
E se o recebeste, por que te glorias como se não tivesse recebido? São Pedro nos adverte que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, isto é, não lhe ouve, porque está cheio de si mesmo, não tem espaço para Deus e os outros. O inferno nada pode contra um homem verdadeiramente humilde, pois segundo São Vicente de Paulo, o demônio que é soberbo não sabe se defender contra a humildade. Se de um lado a soberba é o pior dos pecados capitais, por outro lado, a humildade é a maior das virtudes. Foi a que fez Deus se encantar com Maria e escolhê-la para mãe do seu filho. Ele olhou para a humildade de sua serva. Lucas 1, 48. Parte 2. O sonho de Dom Bosco. O inferno. Na noite de domingo, 3 de maio de 1869, festa do patrocínio de São José, Dom Bosco retornou à narração do que tinha visto nos seus sonhos. Devo contar-vos outro sonho, que se pode considerar consequência dos que vos narrei na quinta e na sexta-feira à noite, os quais me deixaram tão cansado que dificilmente me podia manter em pé. Chamai-lhes sonhos ou dar-lhes outro nome, chamai-lhes como quiserdes. Voltei-me para o lugar de onde procedia a voz, e vi junto ao meu leito um personagem distinto. Tendo compreendido o motivo da censura, perguntei-lhe: e que deverei dizer a nossos jovens? O que viste e te foi dito nos últimos sonhos, e também o que desejavas conhecer, o que te será revelado na próxima noite. E desapareceu. No dia seguinte inteiro estive pensando na péssima noite que havia de passar, e chegada a hora, não me decidia a ir dormir. Fiquei lendo, sentado à mesa até meia-noite. Enchia-me de terror a ideia de ter de presenciar ainda outros espetáculos terríveis. Fiz, afinal, violência sobre mim mesmo e fui deitar-me, para não dormir tão rapidamente com temor de que a imaginação me levasse aos costumeiros sonhos. Apoiei o travesseiro na parede, de modo a ficar quase sentado no leito, mas como estava moído de cansaço, sem que me desse conta, o sono logo se apoderou de mim. E eis que de repente vejo no quarto junto à minha cama o homem da noite anterior, o qual me diz: levanta-te e vem comigo. Rogo-te, por caridade, lhe respondi, deixe-me tranquilo, pois estou cansado demais. Há vários dias sou atormentado pela dor de dentes. Deixa-me descansar, tive sonhos espantosos, estou extenuado. Dizia isso também porque a aparição deste homem é sempre sinal de grande agitação, cansaço e terror. Levanta-te, que não há tempo a perder, me respondeu. Então levantei-me e segui-o. No caminho perguntei: aonde me queres levar desta vez? Vem e verás. Conduziu-me a um lugar onde se estendia uma imensa planície. Olhei à volta, meando de lado, algum conseguia ver os confins dela, de tal forma que era ela muito extensa, era um verdadeiro deserto. Não aparecia ser vivo algum, não se via nenhuma planta, nenhum rio. A vegetação seca e amarelecida mostrava aspecto desolador. Não sabia onde me encontrava, nem o que iria fazer. Durante alguns instantes perdi a vista o guia. Não estavam comigo nem o padre Rua, nem o padre Francésia, nem ninguém mais. Eis que descubro de novo o amigo que vinha ao meu encontro. Respirei e lhe perguntei: onde estou? Vem comigo e verás. Bem, irei contigo. Caminhava ele na frente e eu o seguia em silêncio. Após uma longa e triste caminhada, pensando que precisaria atravessar toda a imensa planície, dizia para mim mesmo: pobres de meus dentes, pobre de mim, com as pernas inchadas. De repente, sem saber como, aparece diante de mim uma estrada.
Rompi então o silêncio, perguntando ao meu guia: aonde vamos agora? Por aqui, respondeu-me. E nos encaminhos por aquela estrada era bonita, larga, espaçosa e bem pavimentada. O caminho dos pecadores é muito bem pavimentado, mas no final dele estão o inferno, as trevas e os castigos. Eclesiástico 21:11. Nos dois lados do caminho haviam duas belíssimas sebes, verdes e cobertas de flores encantadoras. As rosas especialmente brotavam por todas as partes entre as folhas. À primeira vista este caminho parecia plano e cômodo, e sem suspeitar de nada me pus a caminhar por ele. À medida que prosseguia notei que ia imperceptivelmente declinando, e ainda que não parecesse muito rápida a descida, sem embargo, disso eu corria a uma tal velocidade que parecia estar sendo levado pelo vento. Mas ainda dei-me conta de que avançava quase sem mover os pés, tão rápida era nossa carreira. Refletindo que retornar depois por uma estrada tão longa me custaria grande esforço e fadiga, perguntei ao amigo: como é que faremos para voltar depois do oratório? Não te preocupes, me respondeu. O Senhor é onipotente e quer que tu vás. Quem te conduz e te mostra como ir para frente, saberá também reconduzir-te de volta. O caminho baixava sempre. Continuávamos nosso trajeto por entre flores e rosas, quando pelo mesmo caminho vi os meninos do oratório juntamente com muitíssimos outros companheiros que eu jamais vira antes caminhando atrás de mim, e encontrei-me no meio deles. Enquanto os observava, de repente vejo que ora um, ora outro caíam e em seguida eram arrastados por uma força invisível rumo a uma horrível encosta que se entrevia à distância, a qual depois vi que ia dar numa fornalha. Perguntei a meu companheiro: que é que faz cair esses jovens? Estenderam cordas à maneira de rede. Junto do caminho puseram tropeços. Salmo 139. Aproxima-te um pouco mais, respondeu-lhe. Aproximei-me e vi que os meninos passavam entre laços, alguns postos à altura do chão, outros à altura da cabeça. Estes últimos não se viam. Dessa forma, muitos jovens, enquanto caminhavam sem dar-se conta do perigo, eram colhidos pelos laços. No momento de ser colhidos, davam um salto. Depois, caíam no solo com as pernas para o ar e, levantando-se, punham em desabalada corrida para o abismo. Um era agarrado pela cabeça, outro pelo pescoço, outro pelas mãos, por um braço, por uma perna, pela cintura, depois eram arrastados. Os laços estendidos pela terra, que mal se podiam ver, eram parecidos com estopa, lembravam uns fios de aranha, não pareciam muito nocivos. Sem embargo, vi que também os jovens colhidos por tais laços caíam quase todos por terra. Eu estava espantado, e o guia me disse: sabes o que é isso? Um pouco de estopa, mas não do que é isso, respondi. Menos ainda do que isso é quase nada, acrescentou. Apenas o respeito humano. Vendo, entretanto, que muitos continuavam a se enredar nesses laços, perguntei: quem é que tantos ficam atados por meio desses fios? Quem é que os arrasta desse modo? Aproxima-te mais, olha e verás. Olhei um pouco e disse: não estou vendo nada. Olha um pouco melhor, repetiu. Segurei então um dos laços, puxei-o para mim e notei que sua ponta não aparecia. Puxei um pouco mais, mas não conseguia ver onde é que terminava aquele fio. Pelo contrário, notei que também a mim ele me arrastava. Segui então o fio e cheguei à boca de uma espantosa caverna. Parei porque não queria entrar naquela voragem. Puxei para mim o fio e percebi que ele cedia um pouquinho, mas era necessário fazer muita força. Depois de muito puxar, pouco a pouco foi saindo fora da caverna um feio e grande monstro que causava repugnância
e segurava fortemente um cabo ao qual estavam atados todos os laços. Era ele que mal caía alguém na rede, imediatamente o puxava para si. Inútil, pensei comigo, competir em força com esse monstro medonho, porque não sou capaz de vencê-lo. O melhor é combatê-lo com o sinal da Santa Cruz e com jaculatórias. Voltei, pois, para junto do meu guia e ele me disse: Já sabeis agora o que é? Sim, já sei. É o demônio que estende esses laços para fazer meus jovens caírem no inferno. Observei então com atenção os muitos laços que vi a cada um deles. Lavava escrito seu próprio título: Laço da soberba, da desobediência, da inveja, da impureza, do roubo, da gula, da preguiça, da ira e etc. Feito isso, coloquei-me um pouco atrás para observar quais daqueles laços colhiam o maior número de jovens. Eram os da impureza, da desobediência e do orgulho. A este último estavam atados os outros dois. Além desses, vi muitos outros laços que faziam grande estrago. Mas tanto tempo com os primeiros, sem parar de observar, vi que muitos jovens corriam mais precipitadamente que outros e perguntei: por que essa velocidade? Por quê? Foi-me respondido: são arrastados pelos laços do respeito humano. Olhando ainda mais atentamente, vi que, por entre os laços, haviam muitas facas espalhadas ali colocadas que serviam para cortá-los e rompê-los. A faca maior era contra o laço do orgulho e representava a meditação. Outra faca grande, mas um pouco menor, significava a leitura espiritual bem feita. Haviam também duas espadas. Uma delas indicava a devoção ao Santíssimo Sacramento, especialmente com a comunhão frequente, a outra a devoção a Nossa Senhora. Havia também um martelo, que era a confissão. Havia outras facas, símbolo das várias devoções a São José, a São Luís de Gonzaga, e etc, e etc. Com estas armas, não poucos rompiam os laços quando eram presos, ou se defendiam para não serem atados. Vi com efeito jovens que passaram entre laços sem nunca serem colhidos, ou passavam antes que o laço caísse, ou sabiam esquivá-lo e o laço escorregava sobre os ombros, sobre as costas, de um lado ou de outro, sem contudo poder aprisioná-los. Quando o guia se deu conta de que eu havia observado tudo, fez-me continuar o caminho bordado de rosas, que à medida que avançávamos, iam se tornando mais raras, ao passo que começavam a se fazer notar enormes espinhos. Chegamos a um ponto em que, por mais que olhasse, já não encontrava rosa alguma, e no final as sebes se haviam tornado só de espinhos, desfolhadas e secas pelo sol. Das moitas dispersas e ressecadas partiam galhos que serpenteavam pelo solo e impediam o caminho, semeando de tal maneira com espinhos que só com grande dificuldade se podia andar. Havíamos chegado a uma baixada cujas ribanceiras ocultavam as demais regiões vizinhas. O caminho, sempre em declive, se tornava cada vez mais horrível, sem pavimentação, cheio de buracos, degraus, pedras e rochas arredondadas. Havia perdido de vista a todos os meus jovens, muitíssimos dos quais haviam saído daquele caminho traiçoeiro para tomar outros rumos. Continuei caminhando. Quanto mais avançava, mais áspera e rápida era a descida, de modo que às vezes ressalva e caía por terra, onde ficava um pouco para retomar o fôlego. De tempos em tempos, o guia me sustentava e me ajudava a levantar. A cada passo as articulações se me dobravam e parecia que meus ossos se iam desconjuntar. Ofegante eu dizia ao que me guiava: meu amigo, minhas pernas já não podem me sustentar. Estou tão esgotado que me é impossível prosseguir a caminhada. O guia não respondeu, mas fazendo um sinal para ter ânimo, continuou o caminho.
até que, vendo-me suando e morto de cansaço, conduziu-me a um patamarzinho que havia na estrada. Sentei-me, respirei profundamente e me pareceu descansar um pouco. Eu olhava entre mentes, o caminho percorrido parecia quase vertical, semeado de espinhos e pedras pontiagudas. Olhava depois o caminho que ainda devia percorrer e fechava os olhos atônito. Por fim exclamei: por caridade, voltemos para trás. Se continuarmos adiante, como faremos para retornar ao oratório? Sérmia, impossível subir essa encosta. O guia respondeu resolutamente: agora que chegamos a esse ponto, queres que deixe só? Diante da ameaça, exclamei com um tom dolorido: senti como poderei voltar para trás ou continuar a viagem. Pois bem, segue-me, acrescentou. Levantei-me e continuamos descendo. O caminho se tornava cada vez mais espantoso e intransitável, de modo que mal podia manter-me em pé. Eis que no fundo desse precipício, que terminava num vale sombrio, apareceu um imenso edifício que exibia diante de nosso caminho uma porta altíssima fechada. Chegamos ao fundo do precipício, um calor sufocante me oprimia. Uma densa fumaça esverdeada se elevava em torno das muralhas marcadas por chamas de cor de sangue. Levantei os olhos para ver as alturas dos muros. Eram mais altos que uma montanha. Perguntei ao guia: onde é que nos encontramos? Que é isso? Lê naquela porta, respondeu. Pela inscrição saberás onde estamos. Olhei e vi escrito na porta: Ubi non est redemptio, que quer dizer onde não há redenção. Dei-me conta de que estávamos na porta do inferno. O guia me levou a fazer o contorno das muralhas daquela horrível cidade de espaço a espaço. À distância regular via-se uma porta de bronze com a primeira, também no ponto final de uma espantosa vertente, e todas tinham uma inscrição latina distinta das anteriores. Dissedite maledicti in ignem aeternum qui paratus est diabolo at angelis eius omnis arbor quae non facit fructum bonum exit dedur et in ignem mitetur, que quer dizer: afastai-vos, malditos, e de para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Apanhei um lápis para copiar essas inscrições, mas o guia me disse: o que está fazendo? Respondi: tomo nota dessas inscrições. Ele disse então: não é preciso, tu as tens todas na escritura. Algumas delas até as mandastes colocar nas portas de teu oratório. Diante de tal espetáculo eu teria desejado voltar para trás e marchar para o oratório. Já havia dado alguns passos, mas meu guia nem se moveu. Percorremos um imenso e profundíssimo barranco e novamente nos encontramos diante da primeira porta, aos pés da vertente por onde havíamos descido. De repente o guia recuou e, com o rosto entristecido e desfeito, fez sinal para que me afastasse, dizendo: observa. Assustado, voltei os olhos para trás e vi uma grande distância, por aquele rapidíssimo caminho, alguém que caía precipitadamente conforme ia se aproximando. Procurava fixar-lhe o rosto, afinal reconheci nele um dos meus jovens. Seus cabelos em parte desordenados e eriçados, em parte lançados para trás por efeito do vento, seus braços estendidos para diante em atitude de quem nada para escapar do náufrago. Queria parar e não podia. Tropeçava nas pedras salientes do caminho, e elas mesmas serviam para dar-lhe mais impulso na queda. Corramos! Vamos pará-lo e ajudá-lo, dizia eu enquanto estendia para ele as mãos. Não, deixa, dizia-me o guia. Por que não posso pará-lo? Não sabes como é terrível a vingança de Deus. Porventura, crês que és capaz de parar alguém que foge da cólera acesa do Senhor? Entremeteste
o jovem voltando a cabeça para trás e olhando com olhos esbugalhados para ver se a ira de Deus o perseguia. Lançava-se ao fundo e ia chocar-se na porta de bronze, como se a sua fuga não pudesse encontrar melhor refúgio. Por quê? Perguntava eu. Aquele jovem olha para trás com tanto espanto. Porque a ira de Deus atravessava todas as portas do inferno e vai atormentá-los até em meio do fogo. De fato, ante aquele encontrarão, com estrondo se abriu a porta. Por trás dela abriram-se ao mesmo tempo, com estrondo ensurdecedor, 2, 10, 100.000 portas mais, empurradas pelo jovem que era levado por um torvelinho invisível, irresistível e velocíssimo. Todas essas portas de bronze, uma de frente à outra, embora a grande distância ficavam uns instantes aberta, vi no fundo muito distante, como que a boca de um grande forno, e enquanto os jovens se precipitavam naquela voragem, elevaram-se bolas de fogos, as portas voltaram-se a fechar-se com a mesma rapidez com que se haviam aberto. Tirei então minha caderneta para escrever o nome e o sobrenome daquele desgraçado, mas o guia, segurando-me pelo braço, intimou-se: espera e observa novamente. Olhei e presenciei outro espetáculo. Vi que por aquela vertente se precipitavam outros 3 jovens das nossas casas, os quais, à maneira de 3 pedras, rolavam rapidissimamente um após o outro. Tinham os braços abertos e urravam de terror. Chegaram ao fundo e foram bater na primeira porta. No mesmo instante reconheci todos os 3. A porta se abriu e por trás delas as outras 1000. Os jovens foram empurrados no compridíssimo corredor. Ouviu-se um prolongado rumor infernal que se afastava mais e mais e desapareceram cerrando-se as portas. Muitos outros pouco a pouco foram caindo atrás desses. Vi cair um pobrezinho empurrado por um pérfido companheiro. Uns caíam sós, outros acompanhados, uns seguros pelo braço, outros soltos, ainda que bastante juntos uns dos outros. Todos levavam escrito na fronte o seu pecado. Eu os chamava com grande aflição, enquanto caíam, mas os jovens não me ouviam. Retumbavam as portas infernais ao abrir-se, fechavam-se depois e seguia-se um silêncio sepulcral. Eis uma das causas principais de tantas condenações, exclamou meu guia. Maus livros, maus companheiros e hábitos diversos. Os laços que antes havia visto eram os que arrastavam os jovens ao precipício. Ao ver caírem tantos deles, disse com voz desolada: mas é inútil trabalharmos em nossos colégios, se tantos são os rapazes aos quais aguarda esse fim. Não haverá nenhum outro remédio para impedir a perda de tantas almas? Respondeu o guia. Esse é o estado atual em que se encontram, e se morressem, para cá viriam sem mais. Nesse caso, deixe-me anotar seus nomes, para que eu possa avisá-los e pô-los no caminho do paraíso. Ele respondeu: e crês que alguns deles, avisados, se corrigiriam? Num primeiro momento, o aviso os impressionará, depois o desprezarão dizendo: mais um sonho, e ficarão piores do que antes. Outros, sabendo-se descobertos, frequentarão os sacramentos, mas sem boa vontade e sem mérito, porque não farão bem. Outros se confessarão, mas só por temor momentâneo do inferno, sem arrancar de seu coração o afeto ao pecado. Não há então remédio para esses desgraçados. Dá-me um remédio que possa salvá-los. Eles têm superiores, que eles obedeçam. Têm um regulamento, que o observem. Têm os sacramentos, que os frequentem. Nesse meio tempo, precipitou-se outro bando de jovens e as portas ficaram abertas por uns instantes. Entra tu também, me disse o guia. Retrocedi, horrorizado. Estava com a ideia de que devia voltar logo ao oratório para avisar os jovens e segurá-los para que nenhum se perdesse. Mas o guia insistiu: vem e aprenderás muitas coisas. Diz-me antes, porém, queres ir só ou acompanhado? Disse isso para que eu reconhecesse a insuficiência de minhas forças.
e ao mesmo tempo a necessidade de sua benévola assistência. Respondi: só? A esse lugar de horrores? Sem ser ajudado por tua bondade? Quem é que me poderia ensinar o caminho de volta? Mas no momento instante senti-me cheio de coragem, pensando comigo mesmo: só pode ir para o inferno quem já foi julgado, e eu ainda não fui. Em consequência, exclamei resoluto: entremos, pois. Adentrando aquele estreito e horrível corredor, corríamos com a velocidade do relâmpago. Em cada uma das portas interiores brilhava uma tétrica luz, uma inscrição ameaçadora. Quando terminamos de percorrê-lo, fomos parar num vasto e tenebroso pátio, em cujo fundo via-se uma grossa e horrível portinha, como jamais vi igual, e nela estavam escritas estas palavras: Ebunt impi in ignem aeternum, que quer dizer: os ímpios irão para o fogo eterno. Todas as paredes em volta estavam cheias de inscrições. Pedi permissão para o guia para lê-las e me respondeu: à vontade. Então examinei tudo. Num lugar havia escrito: Dabo ignem in carnes euron ut comburatur in sempiternum, que quer dizer: darei fogo às suas carnes para que queime eternamente. E ainda mais: cruciabuntur de ac nocte in saecula saeculorum, que quer dizer: serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Noutro lugar: hic universitas malorum per omnia saecula saeculorum, que quer dizer: aqui está o conjuro dos moles pelos séculos dos séculos. E no outro: nolus est hic ordo sed horror serpentinus sempiternus inhabitate, que quer dizer: aqui não há ordem, mas habita o eterno. Fomos tormentorum suorum in aeternum ascendit, que quer dizer: eternamente estará subindo o fumo de seus tormentos. Non est pax impis, que quer dizer: não há paz para os inimigos. Clamor estridor dentium, que quer dizer: clamor a ranger de dentes. Enquanto eu estava lendo as inscrições à volta, o guia, que havia ficado no meio do pátio, aproximou-se e me disse: a partir daqui, ninguém mais poderá ter um companheiro que o sustente, um amigo que o conforte, um coração que o ame, um olhar compassivo, uma palavra benévola. Passamos a linha. Queres ver ou experimentar? Eu respondi: só quero ver. Então meu amigo, tomando-me pela mão, acrescentou: vem, então. Levou-me assim adiante daquela portinha e abriu-a. Comunicava com um espaço em cujo fundo havia uma grande cova fechada, com uma ampla janela de um só cristal, e ia desde o piso até o teto, e através do qual se podia divisar o interior. Dei um passo para trás e retrocedi até o umbral da porta, tomado por um indescritível terror. Apareceu diante de meus olhos uma espécie de imensa caverna que se perdia como que as entranhas da montanha, cheias de fogo, não como vemos na terra com chamas vivas, mas um fogo tal e tão ardente que tudo o que havia em torno estava torrado e embranquecido pelo excessivo calor. Paredes, tetos, chão, ferro, pedra, lenha, carvão, tudo estava branco e incandescente. Com certeza, o fogo era de milhares e milhares de graus de calor, mas nada se reduzia a cinza, não se consumia. Não sou capaz de descrever aquela caverna em toda a sua espantosa realidade. Enquanto eu olhava tudo aquilo estarrecido, vejo inesperadamente cair com fúria incoercível um jovem que, lançando um grito lancinante, como de uma pessoa que estivesse a ponto de cair num lago de bronze derretido, se precipita no meio do fogo, torna-se incandescente como toda a caverna e fica imóvel, ressoando por uns instantes o eco de sua voz agoniada. Cheio de horror, fechei os olhos no jovem e apareceu-me
Um do oratório, um de meus filhos. Então perguntei ao guia: mas não é este um dos meus rapazes? Não é fulano de tal? O guia me respondeu: sim, é ele. E por que acrescentei: não muda de posição? Como é que esta assim incandescente não se consome? Preferiste ver, porque isso agora não me falas? Olha e verás. Ademais, omnis alien igne salietur et omnis victima sale salietur, que quer dizer, será salgado com fogo e toda vítima se condimentará com sal. São Marcos 14:15. Mal havia voltado os olhos, quando outro jovem com furor desesperado e grandíssima velocidade corre e se precipita na mesma caverna. Também era do oratório. Mal caiu, já não se moveu mais. Também ele havia lançado um grito. Sua voz se havia confundido com o último eco do grito do que caíra antes. Chegaram depois outros igualmente precipitados. Seu número aumentava cada vez mais. Todos lançavam o mesmo grito e ficavam imóveis e incandescentes, como os que tinham precedido. Observei que o primeiro teria ficado com a mão no ar e com o pé também, suspenso no alto. O segundo havia ficado como que dobrado para baixo. Uns tinham os pés no ar, outros a cara contra o solo. Outros estavam como que suspensos, sustentando-se com um só pé e com uma só mão. Havia os sentados ou estendidos, apoiados de um lado, em pé ou de joelhos, com as mãos entre os cabelos. Havia por fim um grande número de jovens como estátuas, em posições cada qual mais dolorosa. Vieram ainda muitos mais àquela fornalha, jovens que em parte eu conhecia e em parte eram desconhecidos. Lembrei-me então do que está escrito na Bíblia: como se cai pela primeira vez no inferno, assim se estará eternamente. Onde cair a árvore, ali ficará. Aumentava em mim o espanto e perguntei ao guia: mas esses que ocorrem com tanta velocidade não sabem que vêm ter aqui? Oh sim, sabem que vão para o fogo. Foram avisados 1000 vezes, mas correm voluntariamente por causa do pecado, que não detestam e não querem abandonar, porque desprezam e rechaçam a misericórdia de Deus, que incessantemente os chama à penitência. Por isso, a justiça divina, provocada, os empurra, os insta, os persegue e não podem parar enquanto não chegam a este lugar. Qual não deve ser o desespero destes desgraçados, sem a menor esperança de sair daqui? Exclamei. Queres conhecer as inquietações e os furores das almas deles? Aproxima-te um pouco mais, respondeu o guia. Dei alguns passos para a janela e vi que muitos deles miseráveis se golpeavam e feriam uns aos outros e se mordiam como cães raivosos. Outros se arranhavam o rosto e laceravam as mãos, despedaçavam as próprias carnes e as atiravam pelo ar com desprezo. De repente, o teto da caverna tornou-se transparente como de cristal, e através dele se via um pedaço do céu e as radiantes figuras de seus companheiros para sempre salvos. Os condenados bramiam com feroz inveja, porque os justos haviam sido olhados por ele um certo tempo como objeto de irrisão. O pecado verá, se encolerizará, a seus dentes rangerão. Diz-me, perguntei a meu guia, como é que não se ouve nenhuma voz? Então o guia gritou-me: aproxima-te ainda mais. Aproximei-me do cristal da janela e ouvi que uns rugiam e choravam, contorcendo-se. Outros blasfemavam e imprecavam os santos. Aquilo tudo era um caos de vozes e gritos altos e confusos, pelo que perguntei ao meu amigo: que dizem eles? Que estão gritando? Recordando a sorte de seus companheiros bons, veem-se obrigados a confessar. Nós, insensatos, considerávamos uma loucura a vida que levavam, a seu fim sem honra. Eis que foram contados
os números dos filhos de Deus e sua sorte juntamente com a dos santos. Nós nos afastamos, pois, do caminho da verdade. Por isso gritam: Lassate sumus in via inquietatis et perditionis erravimus per vias difficiles viam autem domini ignoravimus, que quer dizer, corremos pelo caminho da iniquidade e da perdição, perdemos-nos por caminhos difíceis e não conhecemos o caminho do Senhor. Quid nobis profuit superbia, que quer dizer, de que nos serviu nosso orgulho? Transieron omnia illa quanca umbra, tudo passou por uma sombra. Estes são os lugubres cantos que ali ressoaram por toda a eternidade, mas inúteis gritos, inúteis esforços, inútil pranto. Omnis dolor irruet super eos, que quer dizer, toda a dor cairá sobre ele. Aqui já não há tempo, há só eternidade. Enquanto contemplava cheio de horror o estado de muitos de meus jovens, assaltou-me imprevistamente uma ideia. Mas como é possível que os que se encontram aqui estejam todos condenados? Estes jovens estavam ontem à tarde vivos no oratório. O amigo me disse: os que aqui vês vivem, mas estão mortos para a graça de Deus. E se morressem agora, ou continuassem procedendo como no presente, se condenariam. Mas não percamos tempo, sigamos adiante. E me afastou daquele lugar e por um corredor que baixava a um profundo subterrâneo me conduziu a outro, em cuja entrada estava escrito: seu verme não morrerá e o fogo não se extinguirá. O Senhor Onipotente dará fogo e verme às suas carnes, para que ardam e sofram eternamente. Judite 16, 21. Ali se contemplava o espetáculo dos atrozes remorsos dos quais foram educados em nossas casas, a recordação de todos e de cada um dos pecados não perdoados e sua justa condenação, a de terem tido 1000 remédios, até mesmo extraordinários, para se converterem ao Senhor, para serem preservados no bem, para ganharem um paraíso, a recordação de tantas graças prometidas, oferecidas e dadas por Maria Santíssima e não correspondidas, terem podido se salvar com tão pouco esforço e perderam-se irremersivelmente para sempre. Lembrarem de tantos bons propósitos feitos e não cumpridos. Bem diz o provérbio que o inferno está cheio de boas intenções não realizadas. Ali voltei a ver todos os jovens do oratório que havia visto pouco antes naquele forno, alguns dos quais me estão ouvindo neste momento, outros já estiveram conosco, outros eu não conhecia. Aproximei-me e observei que todos estavam cheios de vermes e animais asquerosos que eles roíam e consumiam o coração, os olhos, as mãos, as pernas, os braços, de maneira tão miserável que nem sei exprimir com palavras. Estavam imóveis, expostos a toda espécie de moléstias, e não podiam defender-se de modo algum. Aproximei-se ainda mais para que me vissem, esperando poder falar-lhes, para que me dissessem algo, mas nenhum falava e nem me olhava. Perguntei então ao guia a causa disso, e me foi respondido que no outro mundo os condenados não têm liberdade. Cada um sofre ali todo o castigo que Deus lhe impôs, sem que possa haver mutação de espécie alguma. Agora é preciso, acrescentou, que também tu vás ao meio daquela região de fogo que viste. Não, não, respondi aterrorizado. Para ir ao inferno é preciso ser antes julgado. Eu ainda não fui, não quero pois ir ao inferno. Diz-me, observou o amigo, o que te parece melhor, ir ao inferno e livrar os teus jovens, ou ficares fora e deixá-los no meio de tantos tormentos? Atordoados diante desta proposta, respondi: quero muito a meus caros jovens, quero que todos se salvem, mas não poderíamos fazer de tal forma que nem eles nem eu entremos aí?
Ainda estás em tempo, me respondeu o amigo, e também eles estão, desde que faças tudo o que podes. Meu coração se dilatou e eu disse para mim mesmo: pouco me importa sofrer desde que eu possa livrar os tormentos destes meus queridos filhos. Vem, pois, dentro, prosseguiu o amigo, e vê a bondade e a onipotência de Deus que amorosamente emprega 1000 meios de chamar à penitência teus jovens e salvá-los da morte eterna. Tomou-me pela mão para introduzir-me na caverna. Mal pus os pés no umbral, encontrei inesperadamente transportado para uma magnífica sala com portas de cristal. Sobre estas, a regular distância, pendiam largos véus que cobriam outros tantos departamentos que comunicavam com a caverna. O guia me indicou com um dos véus, sobre o qual estava escrito: Sexto Mandamento, e exclamou: a transgressão deste mandamento é a causa da ruína eterna de muitos jovens. Mas não se confessaram? Sim, confessaram-se, mas os pecados contra a bela virtude confessaram-nos mal ou calaram-nos por completo. Por exemplo, um que havia cometido 4 ou 5 desses pecados, confessou somente 2 ou 3. Há quem tenha cometido um só na meninice e sempre teve vergonha de confessá-lo, ou confessou mal, ou não disse tudo. Outros não tiveram arrependimento nem propósito, mas, ainda, alguns, em vez de examinar sua consciência, estudavam um modo de enganar o confessor. E o que morre com tal resolução está disposto a ser do número de condenados. E assim será para toda a eternidade. Só os que, arrependidos de todo o coração, morrem com a esperança da eterna salvação, esses serão eternamente felizes. E agora, queres ver por que a misericórdia de Deus te conduziu até aqui? Levantei o véu e vi um grupo de meninos do oratório, todos meus conhecidos, condenados por esse pecado. Entre eles havia alguns que, na aparência, têm uma boa conduta. Pelo menos agora me deixa escrever os nomes desses meninos para que possa adverti-los em particular. Ele me respondeu: não é preciso. Então eu disse: que devo fazer então para dizer a eles? Ele disse: pregue por toda parte contra a impureza. Basta avisá-los em geral, e não te esqueça de que, ainda que os avises em particular, prometerão, mas nem sempre com firmeza. Para conseguir isso, se requer a graça de Deus, a qual, se pedida, jamais faltará a teus jovens. O bom Deus manifesta especialmente seu poder em se compadecer e perdoar. Oração, pois, e sacrifício de tua parte. Quanto aos jovens, que ouçam as tuas exortações, interroguem suas consciências, e ela lhes sugerirá o que devem fazer. Estivemos então conservando cerca de meia hora sobre as condições necessárias para fazer uma boa confissão. Depois o guia repetiu várias vezes, erguendo a voz: averterei, averterei. Que significa essa exclamação? Mudar de vida, mudar de vida. Todo confuso por aquela revelação, baixei a cabeça e estava a ponto de me retirar, quando o guia me chamou dizendo: ainda não viste tudo. E dirigindo-se à outra parte, levantou outro véu sobre o qual estava escrito: Qui volunt divites fieri incidenti in tentationem et laquem diaboli, que quer dizer: os que querem ficar ricos caem na tentação e no laço do demônio. Li e exclamei: isso não diz respeito aos meus jovens, porque são pobres como eu. Não somos ricos nem pretendemos sê-lo, nem sequer o imaginamos. Removido o véu, apareceram no fundo alguns meninos, todos meus conhecidos que sofriam como os anteriores, e mostrando-os me disse: acho que é bem mais a teus meninos que essa inscrição diz respeito. Explica-me, pois, o porquê da palavra divites, que quer dizer ricos. Por exemplo, alguns dos teus jovens têm o coração de tal maneira apegado a algum objeto material que esse afeto os afasta do amor de Deus,
e por isso faltam com caridade, a piedade, a mansidão. Não somente com o uso das riquezas se pervertem o coração, mas também com o desejo delas, sobretudo se esse desejo ofende a justiça. Teus jovens são pobres, mas repara que a gula e o ócio são péssimos conselheiros. Há alguns que em seus lugares de origem se tornaram culpados de furtos significativos e, podendo não, pensam em restituir. Há quem estuda a maneira de abrir com chaves falsas e dispensa. Quem procura entrar no escritório do prefeito ou do econômico da casa, quem vai mexer as malas dos companheiros para roubar-lhes comestíveis, dinheiro ou livros para seu uso. De uns e de outros me disse os nomes e prosseguiu. Alguns se encontram aqui por se terem apropriado de objetos do vestuário, roupa branca, cobertores e colchas que pertenciam à roupária do oratório, para enviá-los às suas casas, alguns por terem causado voluntariamente danos graves e não os terem reparado, outros por não terem devolvido as coisas que lhe haviam sido emprestadas, e alguns por terem retido somas de dinheiro que lhes haviam sido confiadas para que as entregassem ao superior, e conduziu dizendo: já que tais pessoas te foram indicadas, avisa-as, diz-lhes que rejeitem todos os desejos inúteis e nocíveis, que sejam obedientes à lei de Deus e zelosos de sua honra. Se não forem assim, a cobiça os arrastará a excessos piores, que os submergirão nas dores da morte e na perdição. Eu não conseguia entender como, para certas coisas consideradas insignificantes pelos nossos jovens, haviam sido preparados castigos tão horríveis. Mas o amigo cortou minhas reflexões dizendo: recorda o que te foi dito diante do espetáculo dos cachos estragados da videira. E levantou outro véu que ocultava muitos de nossos jovens, os quais logo reconheci, pois estão presentemente no oratório. Sobre o véu estava escrito Radix Omnium Malorum, que quer dizer raiz de todos os males. E logo me perguntou: sabes o que significa isso? Sabes qual é o pecado indicado por essa epígrafe? Parece-me que só pode ser o do orgulho. Ele disse: não. Respondeu: mas sempre ouvi dizer que o orgulho é a raiz de todo o pecado. Sim, genericamente. Mas em concreto, sabes qual foi o pecado que fez cair Adão e Eva no primeiro pecado, em consequência do qual foram expulsos do paraíso terrestre? A desobediência. Precisamente, a desobediência é a raiz de todo o mal. E o que devo dizer a meus jovens sobre esse ponto? Preste atenção. Os jovens que tu vês aqui são desobedientes, que vão preparando para si próprios tão lamentável fim. Esses tais e outros que tu crês que foram descansar à noite, descem a passear no pátio. Não fazem caso das proibições, vão a lugares perigosos, trepam nos andaimes de obras em construção, pondo em risco até a própria vida. Alguns, apesar das prescrições do regulamento, na igreja não estão como devem. Em vez de rezarem, pensam em coisas completamente diversas, constroem na sua mente castelos no ar. Outros perturbam os companheiros, aos que procuram posturas cômodas e dormem durante as sagradas funções. Outros tu crês que vão à igreja e no entanto não vão. Aí do que descuida a oração. Quem não reza se condena. Alguns estão aqui porque, em vez de cantar os cânticos sagrados ou o ofício da Santíssima Virgem, leem livros que tratam de tudo menos de religião. E alguns, o que é muito vergonhoso, chegam a ler livros proibidos e continuam enumerando várias outras transgressões que são causa de graves desordens. Quando terminou, comovido, olhei a guia na face. Ele também me fitou, e eu lhe disse:
E todas essas coisas, poderei contá-las aos meus jovens? Sim, podes dizer a todos eles aquilo que te recordares. E que conselho poderei dar-lhe, para que não lhe sucedam tão graves desgraças? Insistirás demonstrando como a obediência, mesmo nas menores coisas, a Deus, à Igreja, aos pais e aos superiores, os salvará. E o que mais? Dirás a teus jovens que evite muito o ócio, porque essa foi a causa do pecado de Davi. Diz-lhe que estejam sempre ocupados, porque assim o demônio não terá tempo de assaltá-los. Inclinei a cabeça e prometi, não mais suportando aquele terror, disse o amigo. Agradeço-te a caridade que tiveste comigo, mas rogo-te que me faças sair daqui. Vem comigo, disse-me então. E encorajando-me, tomou-me pela mão e sustentou-me, porque eu me sentia extenuado e sem forças. Uma vez saídos da sala, atravessamos rapidamente o horrível pátio e o largo corredor de entrada, antes de atravessar o umbral da última porta de bronze. Mais uma vez, voltou-se para mim e exclamou: agora que viste os tormentos dos outros, é preciso que tu também experimentes um pouco o inferno. Não, não! Gritei horrorizado. Ele insistia e recusava sempre. Não tem mais, dizia-me. É só para experimentar. Toca nessa muralha. Eu não tinha coragem e queria afastar-me, mas ele me segurou, dizendo-me: no entanto, é necessário que experimentes. E me agarrou resolutamente pelo braço e me levou para junto da muralha, dizendo: toca rapidamente de uma vez só, para que possa dizer que estivesse visitando as muralhas dos suplícios eternos e as tocaste. E também para que compreendas como será a última muralha. Se a primeira já é tão terrível, vês esta muralha? Observei-a com mais atenção. Era de colossal espessura. O guia prosseguiu: esta é a 1000ª parede antes de chegar ao verdadeiro fogo do inferno. 1000 muralhas o rodeiam. Cada uma delas tem 1000 medidas de espessura. E essa é a distância entre cada uma delas. Cada medida é de 1000 milhas. Esta muralha dista, pois 1 milhão de milhas do verdadeiro fogo do inferno, e portanto é um pequeníssimo princípio do mesmo inferno. Dito isto, e vendo que eu me encolhia para não tocar a muralha, agarrou minha mão, abriu-a com força e fez com que eu a encostasse na pedra daquela 1000ª muralha. Naquele instante senti uma queimadura tão intensa e dolorosa que, saltando para trás e dando um fortíssimo grito, acordei. Encontrei-me sentado na cama e, sentindo que não ardia, esfregava na outra mão para fazer cessar aquela sensação. Quando amanheceu, observei que a mão estava realmente inchada, e a impressão imaginária daquele fogo foi tão forte que pouco depois a pele da palma da mão se desprendeu e mudou. Tende em consideração que não vos contei estas coisas com todo o seu horror, tal como as vi, e com a impressão que me fizeram, para não vos assustar demais, sabendo que o Senhor nunca falou do inferno, a não ser por figuras, porque ainda quanto nolo houvesse descrito como é, não o teríamos entendido. Nenhum mortal pode compreender essas coisas. O Senhor as conhece e pode dizê-las a quem quiser. Várias noites sucessivas tive tal perturbação que não pude dormir por causa do medo. Contei-vos brevemente o que vi em sonhos muito longos. Deles não vos fiz senão um breve resumo. Darei mais tarde instruções sobre o respeito humano, sobre o 6º e o 7º mandamentos, sobre o orgulho. Não falarei mais do que explicar esses sonhos, porque em tudo estão conformes com a Sagrada Escritura. Ainda mais, não são senão um comentário do que se lê sobre o tema na Escritura. Nestas noites já vos contei algumas coisas, mas quando puder vir falar-vos, contar-vos-ei as restantes, dando-vos as respectivas explicações.